Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Jeep Commander Overland na configuração turbo diesel com o novo motor 2.2. Lógico que, como sempre, na avaliação completa a gente vai falar de todos os detalhes desse SUV de 7 lugares para vocês, inclusive se vale a pena comprá-lo ou não. Mas o foco hoje são as assistências à condução, ou seja, nós vamos falar de ACC, que tem aquela função Stop and Go, também sobre centralização e permanência em faixa, tem também o Park Assist, que é o sistema de estacionamento automático, sensor de ponto cego, enfim, são vários recursos aqui nessa versão Overland Diesel do Commander, e a gente vai falar de todos eles para descobrir se de fato esse carro consegue ou não, digamos que dirigir sozinho. Eu gosto de mostrar as configurações dessas assistências à condução. Primeiro cito que o farol alto você aciona por aqui, tá? O farol alto automático, mas quando você vem aqui em configurações e também em luzes, você pode ativar ou desativar ele, escurecer automaticamente os faróis altos. Inclusive você pode desligar a luz de conversão estática dos faróis de neblina. Agora a gente tem as principais opções aqui no segurança e assistência de direção. A frenagem automática de emergência, a gente deixou a sensibilidade no mais longe. Você pode até pedir informação aqui para ele, ó. No mais longe ele vai ficar mais sensível, então ele vai alertar com mais antecedência. E você pode, a frenagem automática para pedestre, deixar o alerta mais a frenagem ou desligar tudo. E o alerta de colisão frontal, inclusive, também você pode deixar só o alerta, desligar tudo ou deixar o alerta mais a frenagem. Aqui em assistente de mudança de faixa a gente regula várias coisas. Você pode deixar apenas a vibração, apenas a mudança no volante ou a vibração mais a mudança no volante. O alerta você deixa cedo, médio ou tarde, a força da vibração baixa, média ou alta e a intensidade da assistência na direção baixa, média ou alta. Aqui o reconhecimento de placas de trânsito você pode desligar, você pode também deixar um alerta visual ou visual mais sonoro. E aqui abaixo você também pode selecionar o sensor de fadiga ou ainda um alerta para o ponto cego. Então você pode deixar, por exemplo, ele totalmente desligado, só as luzes ou luzes mais um alerta sonoro, que é bem irritante por sinal. Como de costume, vamos começar falando sobre o sistema de permanência em faixa, que funciona entre 60 e 180 km por hora. Já destaco também para vocês que quando você dá seta, ele desativa temporariamente o sistema, porque ele entende que você vai trocar de faixa. Porém, se tiver um carro no seu ponto cego, depois a gente vai falar melhor sobre o sensor de ponto cego, mas aí ele vai atuar no volante mesmo com a seta ligada por questões de segurança. Lógico que se você forçar um pouquinho mais, ele vai permitir que você faça essa mudança de trajetória, mas você vai sentir uma certa resistência aqui do volante. Aqui no painel de instrumentos a gente tem uma tela dedicada às assistências à condução, onde ele minimiza os ponteiros ali de velocímetro e também de tacômetro, né, de contagiros. O assistente de mudança de faixa, atualmente eu vou deixar tudo no médio, tá, pra gente ver como que ele se comporta. Vamos deixar o carro sair aqui pra direita para ver como que ele se comporta, ó. Vocês viram que ele fez aqui a correção no volante, né? E o pessoal tá andando a 20 por hora aqui na frente, hein? Nossa senhora! Vamos testar aqui para a esquerda, ó. Chegou a comer faixa, ele invadiu a faixa ali da esquerda, mas ele fez a correção. Vamos ver aqui para a direita de novo, ó. Lembrando tudo no médio, tá? Só que, ó, vocês perceberam que ele corrige, ele joga muito lá para a esquerda, então ele já ia sair de novo ali para a esquerda. E eu não deixei ele sair porque tinha o X30, então a gente teria uma colisão. Já passaram vários carros aqui no canal onde eles conseguem ser mais precisos nessa assistência na direção e não fazer um movimento tão brusco. Então evita que ele saia da faixa assim que ele estiver retornando. Vamos deixar sair aqui para a esquerda de novo para ver o que acontece, ó. Perceberam, né, ó? Ele volta, mas olha como ele volta forte, ó. Aí ele fica nesse zigue-zague e agora ele se perdeu e tá andando no meio da faixa. Então, pessoal, não é um sistema assim muito bom. Vamos mudar agora o assistente de mudança de faixa para tudo no tarde ou baixo no caso, né? Então vamos ver agora como ele se comporta. Agora, na teoria, para ele deixar sair ainda mais, né? Vamos ver, ó. Ó, agora realmente, vocês viram que ele fez a correção de forma bem mais tardia. E lembrando que aqui no painel de instrumentos você vai vendo quando as faixas estão verdes, que significa que ele está detectando ali as faixas de rodagem, ou quando elas estão cinza, onde ele não detecta, tá? Aqui pro lado esquerdo, ó, vamos ver, ó, o movimento dele mesmo saindo, ó.
Vocês viram que ele fez de forma mais tardia, só que ó, fica nesse zigue-zague. O pessoal atrás deve achar que eu tô bêbado, né? Vamos testar uma última vez aqui, agora com tudo no máximo. Então eu vou deixar o alerta cedo, a força alta e a intensidade alta também. Agora é para ele estar mais sensível e praticamente dirigir sozinho. Ó, perceberam, né? Ele realmente fez de forma muito mais prévia essa correção no volante, bem mais cedo. Vamos deixar ele detectar aqui de novo. Vamos ver aqui para a esquerda agora, ó. Ó, chegou a comer faixa, mas vocês podem ver que é menos do que antes. Antes ele deixava comer muito, você chegava quase a entrar com o carro totalmente na faixa da direita. Agora não, já ficou mais sensível. Então o legal é que você pode ir regulando da forma que você quiser. Mas ainda assim a assistência, confesso que não é muito precisa, ó. Justamente por às vezes demorar para reconhecer que o carro está saindo e ficar nesse zigue-zague, já que mesmo na força mais baixa, ele fica ali muito agressivo. Pessoal, vou aproveitar que está um pouco mais tarde, está escurecendo, porque eu quero falar para vocês sobre o farol alto automático. O manual não especifica nada, mas a gente sabe que não funciona na cidade, até mesmo porque é proibido você ligar o farol alto em trechos urbanos, e ele considera iluminação. Ou seja, se tiver uma via bastante iluminada, mesmo que seja na estrada, ele não vai acionar. E apesar do manual não especificar uma velocidade para a gente sabe que a maioria dos carros ele ativa ali a partir de 30 km por hora. Hoje não está muito escuro, então não sei se vocês vão conseguir notar muito bem, mas assim que ele ativar eu aviso para vocês. Até o momento não, embora esteja mais escuro aqui. Agora há pouco ele ativou, curioso, né? Vamos ver se ele ativa de novo. Aqui eu acho que ele vai ativar, vamos ver? Ó, agora ele ativou ali, vocês podem ver até no painel que ele está ativo. Como ele é automático, se aparecer um outro carro aqui na frente, ele vai então desligar sozinho o sistema. Agora se eu diminuir a velocidade, ó, ainda mantém ativo, até os 20 ele conseguiu manter, ó, em mais ou menos 18 km por hora ele desligou automaticamente. E aí ele vai ligar de novo sozinho, passando ali dos 30 caso esteja em uma situação mais escura, né? Apareceu um veículo aqui na frente, como esse ônibus, aí ele desliga e quando não tem mais nenhum carro na frente ele volta a ligar. Agora, de novo fazendo uma comparação com o Volkswagen Tiguan, ó, acabou de ligar de novo, com o Volkswagen Tiguan R-Line, que a gente testou recentemente, lá ele tem os faróis adaptativos, esse aqui não tem, então é um sistema bem mais simples, ele só liga e desliga. O do Tiguan, por exemplo, ele consegue recortar o carro da frente, até mesmo mexer o facho do farol de acordo com o volante e etc. Vamos falar também sobre a frenagem automática de emergência. Vale citar que ela também detecta pedestres e ciclistas e o manual diz que ela funciona a partir de 2 km por hora. Isso é bem interessante, o carro praticamente parado, né? E até 62 km por hora ele consegue executar a força máxima de frenagem. Ou seja, nesse caso, a chance de você evitar um acidente fica maior. Ou de mitigar, porque nem sempre a frenagem automática consegue evitar 100% a colisão. Mas vamos supor que você iria bater a 120, ele consegue reduzir para 80. Então diminui muitos riscos e muitas vezes nesses casos já salva vidas. Digo também que se por acaso ele vir a parar completamente o carro, ele vai manter o Commander parado por 2 segundos e depois vai liberar os freios. Então é importante você ficar atento. A frenagem em si, a gente não vai conseguir mostrar, talvez um auxílio de frenagem, porque às vezes você pisa no freio, mas ele entende que aquela força que você aplicou não foi o suficiente para evitar completamente a colisão ou até mitigá-la. Então ele aplica uma frenagem ainda maior em relação àquela que você fez manualmente. Mas o importante é conseguir mostrar pelo menos o alerta. Então vamos aqui acelerar um pouco mais forte em relação ao carro da frente, não precisa nem pisar muito, mas ó, perceberam, né? Ele já deu alerta sonoro e apareceu ali no painel frear. Nesse caso ele não aplicou nenhuma frenagem, o que é importante, já que nesse caso não era uma situação realmente de risco, né? Eu estava sob controle. Mas a gente viu que funciona bem. Pessoal, quero falar agora para vocês sobre o HDC, o Hill Descent Control, ou o assistente de descida. Lembro vocês que ele só pode ser acionado com o 4WD Low, que seria a reduzida. Então já vamos
acionar aqui, ó, ele já inclusive desliga o controle eletrônico de estabilidade automaticamente. E lembrando, você só pode ativar abaixo de 25 km por hora. E se você passar de 40 km por hora, você vai ter que acionar de novo o HDC, porque aí ele vai desligar automaticamente, tá? Aqui você aciona então o Hill Descent Control. A gente tem uma descida bem considerável ali na frente. E eu quero mostrar então o assistente aqui em funcionamento na prática. Já vou acionar aqui o HDC. Está acionado, ele já apareceu inclusive ali no painel de instrumentos. E ó, reparem como a descida aqui é bem íngreme. Deixa eu apontar o carro aqui melhor para vocês verem. Ó, é uma descida de terra, tá? E é bastante íngreme. Então vamos ver se ele consegue atuar bem ou não. A gente percebe ali no painel, ó, no cantinho direito, que ele já apareceu um símbolo. Então eu solto totalmente o pedal. Vocês podem ver que ali está totalmente solto. E ele está segurando aqui para mim, ó. E uma velocidade bem baixa, inclusive, em torno de 2 km por hora. Agora, através dos pedais, você pode controlar a velocidade de 1 até 25 km por hora. Então, eu vou pisar um pouquinho aqui, ó. Agora vocês podem ver que ele aumentou a velocidade. Então, agora ele está mais ou menos ali 6, 7 km por hora. Se eu acelerar mais um pouquinho, vamos ver se ele aumenta mais, ó. Agora está mais ou menos a 9, 10, 11 ali mais ou menos, ó. Então, vocês podem ver, vamos frear um pouquinho. O freio é meio agressivo, né? Aí ele já diminuiu ali para casa dos 7. Então vocês podem notar que ele está fazendo tudo de forma aqui automática. E apesar de ser uma estrada bem esburacada, ele vai funcionando muito bem, tá? Para situações off-road, isso aqui pode ser bastante útil. O carro ele consegue frear, por exemplo, somente uma das rodas, ao invés das 4 ao mesmo tempo. Ao contrário do efeito que você faz ao pisar ali no pedal do freio. Ou seja, ele consegue ser mais eficiente do que a frenagem por parte do motorista. Pessoal, eu quero falar agora para vocês sobre o sistema Park Assist. Primeiro eu quero fazer aqui algumas considerações. Ele funciona em vagas paralelas, como essa aqui que a gente vai tentar colocar o carro, e também em vagas perpendiculares, aquelas de shopping basicamente. Só que o máximo é de 30 km por hora enquanto você está procurando uma vaga. Se você passar disso, ele vai desligar o sistema. E enquanto ele está estacionando, você não pode passar de 7 km por hora. Agora tem uma outra questão, ele só vai permitir no máximo até 6 trocas entre o D e o R no câmbio. Se a manobra exigir mais do que 6 trocas, ele vai cancelar o sistema e pedir para você estacionar manualmente. E ele também tira da vaga, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Vou aqui acionar o botão do Park Assist. Vamos lá. Vamos ver, até agora ele ainda não achou. Ó, espaço encontrado, manter movimento para frente. Ele já falou ali no painel de instrumentos. Vamos ver até onde ele vai pedir para ir para frente. Pediu para ir mais ainda. Ó, espaço encontrado, parar e remover as mãos do volante. Engatar a marcha ré, ele apareceu agora. Vou colocar aqui na ré e ele vai fazer o movimento do volante de forma automática. Ó, verificar a área, mover para trás. Então vamos indo para trás. Olha ele mexendo o volante sozinho aqui pra gente. A vaga não é muito pequena, tá? A vaga é grande, mas é só pra gente ver aqui como que fica o funcionamento. Ó, eu tô controlando no freio, lembrando, tá? Eu tô deixando o carro ir com o próprio movimento ali do câmbio, né? Ó, passou bem pertinho ali do Corolla, muito bem. Atrás ainda tem bastante espaço. Vou indo até ele pedir para parar. Vamos ver. Ó, verificar a área, parar. Engatar o D. Coloquei o D. Agora ele vai fazer aqui o movimento do volante. Ó, mover para frente. Tá fazendo sozinho, tá? Só tô segurando aqui no freio para ele não ir muito rápido. Ó, verificar a área, parar. Assistente de estacionamento completo, verificar posição do veículo. O carro está absolutamente igual ao jeito que ele mesmo colocou na vaga e o resultado foi esse aqui. Como eu disse para vocês, você tem uma vaga consideravelmente grande, mas é só para a gente ver o sistema funcionando. Não, a intenção não é desafiá-lo, tá? Porque se for uma vaga muito apertada, ele não vai colocar o carro. Temos um espaço bem considerável aqui na frente, se duvidar cabe um Smart. A roda aqui eu pararia até um pouco mais perto, mas parou bem, não vou exigir muito. E a traseira, ela está ligeiramente mais distante do que a dianteira, mas é pouca coisa, então o carro está um pouquinho torto. Aqui atrás também deixou um espaço considerável, mas eu acho que está
aprovado. Para mim ele estacionou muito bem e ele não demorou muito. Agora vamos ver se ele consegue tirar o carro da vaga. Vou ligar aqui o Parque Assist de novo. Vamos ver se ele vai dar a opção para a gente sair. Ó, para sair, acionar luz de seta, engatar a marcha ré. Engatando aqui a ré, ó, verificar movimento para trás. Então vamos deixar ele fazer de forma autônoma e vamos só controlando aqui no freio. Ó, fez muito bem. Ó, pediu para parar. Vamos agora para frente, ó. Engatei o dele, tá fazendo o movimento do volante. Vou esperar só os carros passarem, fiquem atentos a isso, tá? E vou dar seta aqui, ó, porque ele desligou a seta automaticamente. Vamos lá, ó, movimento para frente. Indo devagarzinho. Vamos ver quando ele vai pedir para parar. Ó, verificar a área, parar, assistente de estacionamento completo. Isso porque ele já embicou o carro aqui para fora. E o legal aqui do Commander é que ele embica bastante. Tem carros que ele só deixa o movimento ali e você tem que fazer a saída realmente da vaga de forma manual. Esse aqui não, ele embicou completamente, ó. Vocês podem ver ali o ângulo. Então a saída também funcionou muito bem. Lembrando que só vai funcionar para vagas paralelas, né, perpendiculares, não faz sentido porque é só você ir para frente. Agora vamos testar então nessas vagas perpendiculares de shopping para ver como que ele estaciona sozinho. Pessoal, me desculpem por estar meio escuro aqui, foi a única vaga que eu encontrei na perpendicular mais fácil, então a gente vai parar aqui mesmo, mas lá de fora vocês vão conseguir ver melhor. E a luz de LED aqui não existe, então dificulta um pouco nossa vida. Eu quero parar agora entre o Agile e o Celta. Vamos ver se a gente consegue. Vou trocar o modo aqui, ó. Agora sim tá em vaga perpendicular e vamos lá para o nosso teste. Vamos indo para frente até ele detectar, né? Não vamos muito rápido, só para não dificultar o sistema. Ó, espaço encontrado, mas acho que ele vai querer parar lá atrás. Eu quero parar aqui no meio, então vamos um pouco mais para frente. Vamos ver se ele acha outra. Bom, vamos ver se ele vai parar nessa ou na de trás, ó. Parar e remover as mãos do volante, engatar marcha ré. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu espero que ele pare aqui nessa. Ó, ele vai parar lá na de trás, eu acho, ó. Pois é. Ele achou lá de trás. Eu queria parar entre os dois carros, mas não parou não. Vamos ver se nessa pelo menos ele consegue parar de uma forma precisa, né? Se ele não comer muito a linha, já é um bom começo. Ó, pediu para parar, engatar o D, movimento do volante, pediu para verificar a área e mover para frente. Ele sempre pede para você verificar, porque muitas vezes acaba passando um cachorro, uma pessoa, uma criança, né? Então você tem que sempre ficar atento. Pediu para pôr a ré, ó, mover para trás. Vamos lá. Vamos ver até onde ele for pedir para parar agora. Alguns carros da Volkswagen mostram ali pelo painel o quanto falta para ele terminar a manobra. Aqui não, tá? Você tem que ir fazendo e controlando até o momento dele pedir para parar. Ó, aqui eu tô indo mais devagar porque eu sei que tá perto da parede. Assistente de estacionamento completo, verificar posição do veículo. Vamos ver então como que ficou o resultado? Vamos lá fora. Aqui do lado de fora não mexi em absolutamente nada do carro. A gente pode perceber que ele ficou um pouco torto. Dá até para entender porque a linha é um pouco mais fácil de identificar, já que ele usa sensores ao invés de, por exemplo, uma câmera, né? Então a gente vê que a roda da frente ficou mais próxima aqui da linha, enquanto a traseira ficou um pouco mais distante. Ainda assim, tá bem compreensível, tá? Ele não tá muito torto. Agora, ele para bem encostado aqui atrás, então acredito eu que essa tampa não abra. Pelo espaço que tem aqui, a tampa é grande, acho que vai bater aqui na parede, então tem que ficar atento em relação a isso. Vamos ver aqui do outro lado como que ficou o resultado. Mas ele parou bem, só que eu gostaria de ter parado naquela vaga, ó, entre o Celta e o Agile. Como ele identificou essa aqui primeiro, ele acabou vindo para cá. Mesmo que o manual diga que ele sempre considera a última que ele achou, talvez eu precisasse um pouco mais para frente ou algo nesse sentido. Aqui a gente percebe, ó, que é um espaço maior do que o lado direito. Dá para ver, ó? Olha a diferença, ó. Ele ficou bem mais próximo aqui da linha. Mas considerando que não tem carro do lado, eu acho que ele parou bem. Não é perfeito, mas acho que o sistema está
aprovado. O que vocês dizem? Coloca a sua opinião aí nos comentários. Vamos falar agora para vocês sobre o ACC, que é o piloto automático adaptativo. A velocidade mínima que você pode definir aqui é de 30 km por hora, mas como ele tem aquela função Stop and Go, que consegue parar completamente o carro, ele funciona então a partir de 0 km por hora. Está aqui configurado em 110, mas ele não está acelerando, justamente porque tem um doblô aqui na nossa frente, que está em torno ali de 90 km por hora. E eu deixei na distância mais próxima. Se eu colocar na mais longe, por exemplo, ó, reparem que ele está perdendo velocidade para abrir distância em relação ao carro da frente. Vou colocar na mais próxima de novo, você tem vários ajustes ali, né? E agora ele está retomando velocidade para se aproximar de novo do carro da frente. Também destaco que um clique aqui nesses botões de mais ou menos, você vai passar de 1 em 1 km por hora. Mas se você quiser passar, por exemplo, de 10 em 10, é só você segurar aqui o botão para ficar mais prático. Outra coisa que eu ressalto para vocês é que você tem aqui o limitador de velocidade. Então você pode, separadamente do ACC, se você quiser, usar essa função onde ele vai impedir que você passe ali da velocidade que você programou, a não ser que você dê um pé fundo ali no acelerador, que é onde ele vai entender que é uma situação de segurança, que você precisa da potência, e aí sim ele libera. Eu quero testar aqui para vocês já, dessa vez eu vou fazer antes, que é o assistente de ultrapassagem que o manual diz que existe. Então está programado aqui em 110 km por hora, vou dar seta para a esquerda, olha o que ele faz. Vocês viram, né? Ele fez uma aceleração diminuindo a distância em relação ao carro da frente para me ajudar numa ultrapassagem. Lógico que só vai funcionar ali para a esquerda, tá, pessoal? E é importante dizer também que você precisa ter uma diferença de velocidade ali disponível. Então vamos supor, eu estava ali programado a 110 km por hora, mas eu estava na velocidade atual em mais ou menos 80. Então ele tinha de 80 a 120 para acelerar. Não adianta você, por exemplo, estar a 80 programado a 85, porque ele não vai ter uma distância ali considerável para fazer essa aceleração. Mas vocês viram que funciona, apesar dele ser um pouco agressivo nessa aceleração, né? Eu quero falar agora para vocês sobre o ADA, que é uma novidade da linha 2025 aqui do Jeep Commander. A gente já mostrou, por exemplo, lá na versão Overland com motor 2.0 turbo a gasolina. Você seleciona aqui pelo volante e é nada mais nada menos que a direção, digamos que praticamente semi-autônoma. Então ele vai combinar o ACC com a centralização de faixa. A gente mostrou para vocês primeiro a permanência, onde ele corrige o volante quando você está saindo da faixa. Vou colocar aqui em 52 km por hora. Ele acende até mesmo duas luzes em verde ali na lateral para indicar como está o reconhecimento ali das faixas, né? Ou, por exemplo, se você precisa colocar as mãos no volante. Como ele funciona integrado com a ACC, aquela questão de velocidade que você pode configurar e tudo mais é da mesma forma. Porém, o manual diz que o ADA só vai funcionar até 145 km por hora. E agora ele desligou o sistema porque ele disse que a detecção está limitada. Então ele não conseguiu enxergar muito bem as faixas e ainda não retomou esse reconhecimento delas. Ó, agora ele retomou, já acendeu as luzes inclusive laterais, e vamos ver como ele se comporta em conjunto aqui com a ACC, incluindo aquelas paradas. Vocês viram aqui, ó, que ele já comeu bastante faixa e apareceu ali, ó, Active Driving Assist, que seria o ADA, cancelado por detecção, por limitação na detecção da pista, né? Então não funcionou muito bem não, vamos continuar vendo aqui. Lembrando que hoje é um dia com um pouco mais de sol e isso atrapalha a câmera, tá? Porque esse sistema é baseado nessa câmera atrás do para-brisas. Mas ó, vocês viram, né? Tive que intervir aqui novamente porque ele ia praticamente bater ali no polo track do lado esquerdo. A frenagem do ACC até que foi suave essa, tá? Vamos ver as próximas. Até o momento, pelo menos aqui em baixas velocidades, o ADA nos decepcionou, né? Poderia ser melhor. E o ACC aqui, vocês viram que ele é bem agressivo, né? Tudo bem que eu estava trocando de faixa, mas ele fez uma aceleração forte, então eu tive que pisar no freio, onde ele cancela o sistema nessa ocasião. Vamos ver uma parada automática aqui do ACC. Meu Jesus! Olha só! Parece que eu pisei no freio, né? Porque foi muito agressivo. E ainda ele não parou de forma única. Ele deu uma freada mais forte, depois ele soltou o freio e freou de novo. Então eu fiquei balançando aqui dentro do carro. Isso certamente não é legal. Sobre o ADA, aqui é normal que ele se perca um pouco, porque a gente tem faixas de moto aqui do lado esquerdo, que o sistema não está acostumado a reconhecer, tá? E não é uma limitação aqui do Commander, a gente já viu em praticamente todos os carros.
Algumas raras exceções eles conseguem identificar bem, mas de vez em quando eles perdem essa detecção. Então se ele sair aqui da faixa, eu não vou nem ficar bravo, porque a gente sabe que essa faixa de moto é uma diversidade, né? Até o momento ele centralizou bem, ó, pediu para colocar as mãos no volante, mas olha a agressividade do ACC, ó. Ó, fez a curva bem aqui de forma automática, hein? Pediu para colocar as mãos de novo. Tá centralizando bem, jogou um pouco ali para a faixa da direita, vocês perceberam? Tanto que a gente se aproximou ali bastante do outro Commander. Então esse sistema não me parece muito preciso, ainda mais com o sol batendo aqui na lente da câmera. Agora a aceleração do ACC, olha como é agressivo, né? Ó, vamos ver a frenagem aqui do ACC, ó. Ai, nossa senhora, meu Deus. Fiquei até com um pouco de medo, ele freou bem forte aqui, né? Eu já percebi com bastante distância que o trânsito estava parado, mas o ACC ele demorou para reconhecer, então ele fez uma frenagem bastante brusca. Lembrando que ele vai retomar automaticamente a velocidade em até 2 segundos. Então se o Uno aqui na frente saísse, por exemplo, em até 2 segundos, o Commander retomaria essa velocidade de forma automática. Passou disso, aí você vai ter que clicar aqui no RES ou dar um toque no pedal do acelerador. Agora, pessoal, a gente já testou aqui no canal o Volkswagen Tiguan Allspace R-Line, inclusive uma semana antes aqui do Commander, e ele tinha, assim como o Volkswagen ID4 e também o Volkswagen Taos Highline, que já passaram por esse teste, uma possibilidade de configuração de assistência do ACC. Então você deixava ele, por exemplo, no modo Eco, no modo confortável, modo mais esportivo, e aqui não tem isso, ele sempre é mais agressivo. Então faltou um modo Eco, até mesmo de modo geral para o carro, já que esse carro não tem modo de condução. E o ACC então poderia ser mais suave. Agora ele fez uma parada bem mais tranquila, porque o trânsito foi parando devagarzinho e a gente deu a sorte aqui dele reconhecer sem atrasos. Então essa frenagem aqui tá de parabéns, foi bastante suave. Eu voltei aqui para a faixa da direita para a gente evitar a faixa de moto e ver como funciona aqui a assistência na direção, ó. Ele está reconhecendo as faixas e vocês podem ver que ele vai dando alguns breves toquinhos. A gente percebe em outros carros que eles são mais suaves, eles conseguem mexer milimetricamente o volante. Aqui não, ele sempre vai dando uns toques assim, ó, como se ele tivesse alguns estágios, né, algumas engrenagens. Vamos ver uma leve curva aqui, se ele vai fazer bem ou não, ó. Fez. Não de forma extremamente precisa, como eu disse, mas fez a curva. Eu acabei não gravando, ele não deu tempo, mas ele fez uma frenagem muito brusca ali atrás, sem necessidade alguma, tá? Estava bem longe do carro. E ó, assistência na direção, ele comeu bastante faixa ali da esquerda, viu? Ele até detecta no painel que ele está comendo faixa, mas ele não corrige. Vai entender, né? E ó, eu tenho que colocar aqui o carro mais pro centro. Então pelo menos aqui na cidade a gente viu que a assistência no volante não funciona muito bem não. Agora pessoal, o manual diz pra gente que quando você fica muito tempo sem as mãos no volante, ele aplica uma frenagem brusca. Vamos tentar testar isso na prática, eu só vou colocar a mão no volante se for necessário, tá? Ele já apareceu o alerta aqui amarelo, não vou fazer nada. Ah, e a frenagem do ACC, ó, brusca, né? Agora apareceu um alerta vermelho. Vamos ver se ele vai pedir então pra fazer, aliás, se ele vai fazer uma frenagem brusca ou não, ó. Ó, fez, perceberam, né? Vamos ver se ele vai fazer de novo. Ó, ele deu um outro alerta ali no painel, começou a dar um alerta diferente sonoro também. Pediu ali para eu colocar as mãos de novo e ele fez realmente algumas frenagens para alertar. Eu não vou conseguir testar aqui porque tá bastante trânsito, mas possivelmente ele freia o carro até parar, embora o manual não especifique nada sobre isso. Vamos ver essa curvinha, se ele vai conseguir fazer. Ui! Nossa senhora. Fez mais ou menos, tá? A gente pode dizer que ele auxiliou. E agora eu que tô freando manualmente, tá? A gente pode dizer que ele auxiliou a fazer a curva. Então ele mexeu um pouco o volante, isso já ajuda. Mas ele ia comer bastante, aliás, ele comeu bastante faixa ali da esquerda e provavelmente ia acabar colidindo ali com outro carro se eu não intervisse ali na direção. Uma coisa que eu estava esquecendo de comentar é que quando o ACC para completamente o carro, se ele ficar parado durante 3 minutos, ele vai automaticamente acionar o freio de estacionamento por questões de segurança. Vamos testar aqui o ADA na estrada, ó. Vamos ver essa curva, se ele vai fazer bem. Até então fez muito bem, vamos ver as próximas. Agora, olha como a aceleração do ACC é um pouco agressiva. A gente está aqui na subida e para economizar combustível, eu gostaria que ele fizesse uma aceleração mais suave.
Mas não, ele pisa bastante, ele, entre aspas, né, pisa no acelerador com bastante força. Vamos ver essa curvinha? Ó, repara que eu falei pra vocês, ele fica dando uns toquinhos no volante, ao invés de fazer aquele ajuste mais preciso. Ele fica como se eu estivesse fazendo assim o tempo todo, ó. Vamos ver uma mini curvinha aqui na frente, se ele funciona bem ou não. Tá percebendo que ele fica movimentando bastante o volante pra lá e pra cá? Parece que ele se perde um pouco no quanto ele precisa mexer no volante. Aqui é um pouco mais de reta, então ele mantém melhor, né? Mais uma curva aqui na frente, vamos ver como ele vai se comportar. Tá programado o ACC no 120, tá? Por isso que ele está acelerando. Ó, fez a curva muito bem, só que ó, o ACC eita, rapaz. Ó, alertou até a frenagem automática aqui. Meu Deus, deu 14 avisos ao mesmo tempo. Vocês perceberam que ele fez uma frenagem muito demorada, né? Então até na estrada ele consegue ser agressivo. Uma pena. Curvinha de leve, vamos ver se ele vai conseguir fazer, ó. De novo dando aqueles toquinhos na direção, né? Mas esse aqui ele fez muito bem, a mais ou menos 107 km por hora. De novo o ACC sendo bastante agressivo aqui, mas eu quero ver essa curva onde ela é um pouco mais fechada. E se eu não me engano, depois tem uma outra curva para a esquerda. Então vamos ver aqui como que ele vai se comportar. Só para reconhecer a mão aqui, ele está freando sozinho, tá? Por conta do Corolla Cross aqui na frente. E lógico, em velocidades mais baixas ele faz com mais facilidade também, tá? Mas aí é culpa do trânsito, não tenho culpa nisso. Fez bem, vamos ver essa aqui da frente, que agora é um pouco mais agressiva para o lado esquerdo. Até o momento fazendo bem também. Agora, se você pegar curvas um pouco mais fechadas, não vai ter a precisão suficiente para conseguir fazer sem que coma faixa ou algo nesse sentido. Então, esperava mais, sinceramente, aqui desse sistema de centralização do comando. É melhor que nada, te auxilia, principalmente em momentos de distração, mas ele poderia ser mais suave, né? Usando de novo o Tiguan, que é um forte concorrente, apesar de não ter motor a diesel, o Tiguan consegue ser infinitamente melhor nas assistências à condução em relação ao Commander. Vamos ver a última curva? Só para ele detectar. Vocês viram, né? Ele vai, mas poderia sim ter um desempenho mais avançado. Enquanto a gente aproveita aqui esse momento de trânsito na Avenida dos Bandeirantes, o que já é bem comum, a gente pode citar o preço desse carro, que é um ponto muito importante. Nessa versão Overland com motor 2.2 turbo diesel, esse carro custa R$ 314.490, arredondando 315 mil. Pelo menos não tem nenhum opcional, tudo é de série nesse carro. E as pinturas são quase todas gratuitas, com exceção da Branco Polar, que custa, se eu não me engano, R$3.000. O valor é alto, mas na avaliação completa a gente especifica melhor para vocês os detalhes desse carro, inclusive se vale a pena comprá-lo ou não. Aproveito também para pedir que, se você está assistindo esse vídeo de graça desse momento, peço por favor que você deixe o seu like aqui embaixo e também hype o vídeo. Pessoal, é gratuito, vocês não estão hypando os vídeos, hein? Isso é fundamental para que a gente continue fazendo esse trabalho tão completo aqui para vocês no canal GT Autos. Então vai ali perto dos comentários, clica no botão de hypar com H, né? E também deixa o seu joinha aqui embaixo. Aproveito esse momento também para a gente falar, por exemplo, de sensores de ponto cego. Eles funcionam a partir de 10 km por hora e o funcionamento é bem simples, né? Você tem ali dois alertas nos retrovisores, nesse caso do Commander é um triângulo, e ele se acende em laranja quando ele detecta um carro no seu ponto cego. Se você dar seta, a maioria dos carros pisca esse alerta enquanto tiver um veículo ali no seu ponto cego. Aqui no Commander não, acho que poderia ali piscar para te alertar ainda melhor, né? Agora, o manual diz pra gente que você, ao ser ultrapassado, a diferença de velocidade tem que ser no máximo de 50 km por hora para ele conseguir detectar. Quando você está ultrapassando, a diferença tem que ser até 20 km por hora. Também cito que ele não detecta animais, ciclistas nem pedestres, são só veículos. Gosto também de citar o sensor de fadiga. E a única especificação do manual é que ele funciona a partir de 60 km por hora.
E eu digo para vocês que o funcionamento a gente não consegue mostrar aqui porque ele considera condições muito específicas, onde aparenta que o motorista está dirigindo de forma fadigada, né, cansada, ou até de forma errônea, digamos assim. Quero falar agora do sistema de reconhecimento de placas de trânsito. Ele permite que você coloque um aviso sonoro, se você quiser, o que eu acho bem chato, mas ao trocar de velocidade ele aparece uma seta para baixo ou para cima, indicando se a velocidade diminuiu ou aumentou. Isso eu acho bem legal. E a gente tem aqui uma troca de velocidade na placa. Ele está informando 90, vamos ver se ele vai detectar a placa nova. Tá bastante sol, isso pode atrapalhar, tá? Mas, ó, ele indicou ali uma seta para baixo, mostrando que caiu a velocidade dos 90. E agora ele mostra ali no painel, 70 km por hora. Então ele detectou corretamente. Tem uma de 60 agora, vamos ver se ele vai detectar. Tem duas, aliás, né? Uma de cada lado. E ele detectou também muito bem. Aqui na frente temos duas placas, uma de 90 para veículos leves e uma de 60 para veículos pesados. Vamos ver, passando a placa agora, tem uma seta para cima e ali já detectou a velocidade de 90. Então ele funcionou muito bem nesses casos, mesmo com bastante sol aqui na lente da câmera. Porém, eu digo que de vez em quando, não é sempre, mas às vezes, ele acaba ali detectando a velocidade para veículos pesados, que é menor do que veículos leves. E por mais que esse carro tenha quase 2 toneladas, ele é considerado um veículo leve. Então nem sempre é totalmente preciso, mas geralmente funciona bem. Te ajuda. Agora eu quero falar para vocês sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro. Ele é incorporado aqui no sensor de ponto cego. O funcionamento dele é bem simples. Quando passa um carro ali atrás, ó, perceberam, né? Mesmo o carro passando distante, aqui são duas faixas, ele passou na faixa ali de trás, mesmo assim o carro conseguiu detectar. Então quando você está saindo de ré, ele vai detectar objetos que estejam passando entre 5 e 30 km por hora. Porém, não detecta pedestres, ciclistas e animais. Mas ao contrário do Tiguan, que só avisa na multimídia, pelo menos esse aqui avisa ali no alerta do retrovisor, que eu acho mais eficiente. Agora, o que eu achei dessas assistências à condução aqui do Jeep Commander Overland Turbo Diesel? Sinceramente, para um carro desse valor, deixa a desejar, né? Convenhamos. Elas não são assim péssimas, mas grande parte delas, principalmente as funções ali principais, que são a permanência em faixa junto com a CC, eles não funcionam muito bem. Quebra um galho, mas para um carro desse valor não deveria somente quebrar um galho, poderia ser até uma referência no segmento. O Volkswagen Tiguan Allspace, que a gente testou recentemente, tem mais recursos, com exceção de alguns como assistente de descida e reconhecimento de placas de trânsito, mas a maioria ele tem, e funciona bem melhor em praticamente todos eles. Eu também senti falta, por exemplo, de faróis adaptativos, assim como a gente tem no Tiguan, também um alerta de abertura de porta, já que esse carro já tem o sensor de ponto cego e o alerta de tráfego cruzado traseiro, então não seria muito difícil de incorporar esse recurso. E também uma frenagem automática em manobras que o Tiguan também possui, e esse carro aqui não conta com esse item. Mas agora que vocês já sabem da minha opinião, por que eu não posso saber também de vocês? Então comenta aqui embaixo o que você achou dessas assistências aqui do Commander Overland. E é claro, pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal aqui com esse SUV de 7 lugares e também com todos os outros carros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.